Sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1, versículo 2. Esse é o nosso sétimo sermão, ou a sétima parte, no versículo 2 do capítulo 1 do livro do profeta Ageu. Assim diz a santa e imutável palavra de Deus. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz: o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém. No último sermão, irmãos, no sermão anterior, nós analisamos e nos aprofundamos na compreensão que o sacrifício da igreja, ao abdicar a obediência ao seu rei, Jesus Cristo, leva ao afastamento do próprio Deus em relação ao seu povo. Que a igreja, ao deixar de lado a submissão ao seu marido, Jesus Cristo, ela arca com a consequência do próprio afastamento do Senhor dela. O custo de resolver se submeter às imposições arbitrárias dos homens. O custo de deixar a verdadeira religião é muito alto. O que é exigido quando nós preferimos nos submeter às criações humanas, ou o custo que é exigido quando nós resolvemos abdicar da obediência exclusiva a Deus, para curvarmos os nossos pecados, para curvarmos as nossas mentes ou os nossos pescoços aos pecados dos homens, é muito alto. Porque o que está sendo sacrificado, o que está sendo destruído é a própria relação com Jeová. Nós não estamos perdendo os nossos bens, não estamos perdendo uma casa, um carro, não é o nosso nome que está sendo manchado, não é sermos estraçalhados por pessoas violentas. Tudo isso é muito insignificante, tudo isso é sem valor algum. Embora os homens considerem e tendam a pensar que são coisas de grande valor, eles não conseguem. E nós não temos conseguido compreender que esse comportamento de negligência da religião, que foi instituída pelo Senhor em sua santa palavra, conduz à vergonha do próprio Deus em relação às nossas pessoas. Este povo diz: Deus sente vergonha dos judeus. Deus os despreza, porque eles resolvem voluntariamente deixar a submissão, a obediência e a sujeição a Cristo para se curvarem diante dos homens. O que está sendo destruído é a vida com Deus, é a relação, a comunhão com Deus, em prol da vida com os homens. Os judeus aqui, irmãos, após o exílio, ao obedecerem a ordem do Império Persa, que para alguns parece pouca coisa, veja, o Império está os proibindo de reconstruírem a casa do Senhor. Quando eles obedeceram essa ordem, é certo, certamente eles se livraram
da opressão. Eles se livraram da possível guerra que haveria se desobedecessem o Império Persa. E talvez alguns considerem isso um bom argumento. Ora, se nós reconstruíssemos o templo, se nós continuássemos a reconstrução da casa do Senhor dos Exércitos, nós seríamos invadidos pelos persas. Eles destruiriam nossas esposas, eles destruiriam nossos filhos, eles sitiariam o distrito de Judá e nos matariam. Mas agora, irmãos, eles entraram em um mal muito maior. Um mal muito pior do que a ira dos homens. Um mal muito pior do que a mão dos mortais. Eles agora são objetos ou alvos da repulsa de Deus. Eles agora realmente são vistos como um povo obediente, um povo submisso, mas aos poderes da terra. Isso exigiu, irmãos, que eles entrassem ousadamente no caminho da desaprovação do próprio Deus. Eles são obedientes, mas não a quem eles devem ser realmente obedientes. Eles são obedientes ao império, aos samaritanos, enquanto preferem serem desaprovados por Deus. O pecado exige muito alto. O custo é muito alto. Vejam, o pecado exige que sacrifiquemos a honra de Jeová no altar do medo e da indiferença. O pecado, irmãos, exige a irracionalidade. Afinal, você e eu somos obrigados a confessar que, no fundo, nós estimamos sermos aprovados pelos homens, pelo mundo, enquanto somos desaprovados por Deus. Isso, irmãos, é estupidez em seu nível colossal. Que estimamos a afeição, o amor dos homens, enquanto nosso Criador, enquanto nosso Salvador sente vergonha de nós. Só que enquanto tudo isso acontece, enquanto toda essa vilania, essa malignidade, essa podridão aqui tem acontecido, nós e também os judeus, aqui na época do profeta Ageu, ainda queremos sermos chamados de povo do Senhor. Nós ainda queremos ser chamados de igreja fiel de Jesus Cristo. Nós pisamos em todos os vínculos do casamento espiritual com Cristo. Nós quebramos toda a obediência a Ele. Mas ainda queremos sermos chamados e tomar o nome de esposa fiel. Uma esposa que não atende a voz do seu marido. Um rebanho que não conhece a voz do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. Não é o modelo ou a imagem apresentada na Escritura para a igreja fiel. Só que a nossa prostituição espiritual, ela é muito mais maligna. Porque nós não estamos somente abdicando, nós não estamos somente deixando a submissão a Jesus Cristo. Nós não estamos somente sacrificando a honra dele por causa dos gostos dos homens. Mas há um agravo em nosso pecado. É que nós negamos. É que nós escondemos. É que nós nos recusamos a confessarmos aquilo que nós temos feito. O sábio, o livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 20, diz o seguinte. Provérbios 30, versículo 20. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz: não fiz perversidade. Aqui, irmãos, semelhantemente, a igreja se prostitui.
A igreja está se prostituindo com o governo civil. Os judeus estão comendo, vejam, assimile, estão comendo da paz e da proteção dos persas, mas às custas da glória do nome de Deus. Eles estão comendo da tranquilidade, mas sacrificando a pureza e o brilho da igreja. Eles estão sacrificando o testemunho da verdade que seria exibido no templo. Mas eles não pensam que estão errados. Eles realmente pensam que estão sendo prudentes. Eles realmente pensam que estão corretos. A igreja moderna, ela come dos privilégios, como a tolerância. Nós somos tolerados, como se a verdade precisasse ser tolerada. A igreja moderna come da isenção dos impostos. Mas qual é o preço? O preço que nós pagamos, ou melhor, que os corruptos que se prostituem pagam, é o preço da liberdade de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo sem subtrações. Vocês são isentos dos impostos. Entretanto, vocês não podem falar contra nós. Vocês não podem defender os direitos exclusivos, totais deste Rei Jesus Cristo. Mas todos se negam que estão se vendendo. A igreja atual continua como a meretriz aqui de Provérbios, pensando que é tão casta e tão fiel quanto os mártires do primeiro século ou da Reforma. Toda a meretriz que nega a sua prostituição, ela quer se convencer que é casta como uma esposa fiel. E essa, irmãos, é uma autoilusão. É uma autoilusão que o nosso coração cria para suprimir a vergonha do comportamento imundo. Quando a igreja passou a se vender, quando a igreja passou a se prostituir, essa vergonha em algum momento chegou em sua consciência. Mas então criamos um método, criamos um modo de escondermos essas picadas da consciência. Qual? Pensando que todos foram anteriormente como nós. Nós criamos essa ilusão que a igreja no passado se comportaria ou que nós nos comportamos como ela. Nós ficamos entorpecidos, sedados com a ideia que a igreja no passado era como nós. Porém, se nós olharmos atentamente, se nós examinarmos as Escrituras, nós olharmos ao longo da história, ninguém é como nós. Não podemos disfarçar o adultério. Ninguém é como nós. Moisés, o homem mais manso que havia na terra, não se curvou diante de Faraó, que obstinadamente impedia ao povo de Deus de sair da terra do Egito. O firme Josué não temeu os cananeus, mas os enfrentou e os matou. Os reis reformadores, como Ezequias e Josias, apesar de todo o humor contrário do povo, empreenderam a reforma. Os zelosos profetas, Jeremias, Isaías, Oséias, não readaptaram a sua mensagem para corresponder ao desejo da nação. É triste, irmãos, que a única solução dos adúlteros espirituais seja torcer a verdade, seja torcer a história, para que Cristo nunca tenha tido uma igreja pura na terra. Não fiz perversidade. Estou torcendo a história. Estou torcendo a realidade. E no final a consequência é:
Se a igreja no passado, aqui, dos judeus pós o exílio, fossem iguais a eles, se a igreja na época de Moisés, de Josué, de Josias, de Ezequias, de Jeremias, de Isaías ou qualquer um dos piedosos fossem como eles, então de fato Cristo nunca teve uma esposa pura sobre a terra. Se a igreja sempre foi como nós somos agora, então de fato é triste que Cristo nunca tinha ou nunca teve uma igreja casta sobre a terra. Mas isso é mentira. Esse esconder do pecado, para que nós não sejamos vistos como culpados, é na verdade a segurança que a boa parte de nós, ou a maioria, pensa que será a base ou o refúgio para não serem alvos do juízo divino. Esse esconder do pecado é a sua segurança. O segredo da iniquidade, porque ninguém vê. Porque todos acham normal. É o refúgio da igreja quando ela se torna infiel ao seu marido Jesus Cristo. Vejam aqui eles. Se todos consideram que é normal se submeter aos persas e parar a reconstrução do templo, então eles limpam a boca e dizem: não temos feito mal algum. Se nós podemos esconder a submissão pecaminosa com justificativas tolas que aparentam interesse ou religião, embora os nossos atos, o nosso comportamento, a nossa vida demonstre nenhuma força para defender a coroa de Cristo, então como uma meretriz, limpamos a boca e dizemos: não fiz perversidade. Mas tudo isso é inútil. Tudo isso é vão, porque não apagará a sentença. Não apagará a sentença daquele que nenhum segredo do mundo pode ser escondido. Deus está dizendo: este povo, não o meu povo, mas este povo. Você pode criar mantos e mantos de desculpas e dizer como a meretriz: não fiz perversidade. Mas uma mulher não se torna casta pela multidão de argumentos que ela cria para esconder a sua impureza. O mesmo é aplicável à igreja. Não é a variedade de argumentos que vocês criarão para se auto-justificar que os limpará. É o arrependimento. Só que, irmãos, essa auto-justificação é muito venenosa, é muito perigosa, pois quando a consciência ela se recusa a admitir a maldade que tem feito, então nós necessariamente caímos no endurecimento. Quando nós recusamos a confessarmos o mal a qual praticamos, então necessariamente já estamos caminhando na trilha da obstinação. Cada argumento criado pela alma é um laço a qual você se prende ainda mais no pecado. É cada vez mais um laço a qual você se envolve nele e se torna mais preso e mais escravo. A ruína das almas, a ruína das nossas almas, a ruína da igreja é a negação do pecado, é a negação da culpa. Eles não assumem que têm pecado. Eles não assumem que são indolentes e negligentes na reconstrução do templo. E isso é a própria autodestruição. Observem, irmãos, como o profeta Oséias descreve a soberba do povo. No capítulo 12, versículo 8 do seu livro. Oséias, capítulo 12, versículo 8. Oséias 12, 8. E Efraim diz: contudo, tornei-me rico
e tenho adquirido para mim grandes bens. Em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. O profeta aqui, irmãos, Oséias, está dizendo que os israelitas, mais especificamente Efraim, ou seja, as tribos do norte, se engrandeciam. Eles estavam corrompendo a religião, mas eles eram prósperos. Eles distorciam as ordenanças divinas, contaminavam a lei de Deus, mas eles eram ricos. Eles fraudavam os negócios, quebravam o 8º mandamento, mas tinham posses. Eles não viam mal algum, porque eles tinham prosperado, porque eles tinham obtido algum sucesso. Só que eles avançam mais. Eles avançam para o maior passo do auto-engano, que é próprio dos teimosos. Qual? A atenuação ou o diminuir da gravidade do pecado. Observem que eles não estão dizendo simplesmente que não têm feito qualquer iniquidade. Eles não estão dizendo que não cometeram nenhuma iniquidade. Observe como eles dizem: que iniquidade alguma que seja pecado. Eles estão dizendo, irmãos, que o que fizeram é um mal menor. É coisa pouca. É um costume, é algo desculpável. Não se encontrará em nossos trabalhos iniquidade alguma que seja pecado. Ora, nós sabemos, toda iniquidade é um pecado. E por que eles estão dizendo que não encontrarão iniquidade que não seja pecado? O ponto deles é o seguinte: veja, há um mal, há um desvio, há uma corrupção em nossos métodos. Mas não é pecado. Ou seja, não é grande. É pouca coisa. É um costume, é desculpável. Quando você está cego pelo pecado, ele nunca é tão grande e mal quanto o desejo de cometê-lo. A concupiscência que acende no coração, ela tem uma labareda tão forte que a fumaça turva completamente o julgamento espiritual. Isso, irmãos, não é diferente dos judeus aqui após o exílio. Apesar deles estarem, como nós sabemos pela leitura do capítulo todo, em uma condição terrível, em uma condição ruim em relação às suas posses, eles estão vivendo em uma relativa paz e tranquilidade. Os samaritanos não estão mais tramando, porque eles pararam de reconstruir o templo. Os persas não irão atacá-los nem invadiram, afinal eles se submeteram à ordem do decreto do imperador. Só que isso foi obtido exigindo um custo alto. Vejam, eles estão conseguindo construir boas casas. O próprio capítulo 1 pressupõe que eles têm condições para construírem casas boas para si. Mas isso foi obtido por um custo alto. Foi obtido pela desonra do nome de Deus. Foi alcançado através da submissão aos mestiços espirituais. Mas eles estão usando, irmãos, o mesmo argumento do povo em Oséias. É como se eles dissessem assim: prestem atenção, olha, nós estamos adiando a reconstrução do templo. Mas se isso fosse um grande pecado, se isso fosse algo grave, não estaríamos vivendo essa paz. Não teríamos condições para termos construído boas casas. O que estamos fazendo de errado é justificável. Se fosse tão perigoso e tão grave e tão terrível assim, Deus já teria nos dizimado. Mas nós temos boas casas, nós temos paz ao nosso redor, não estamos sendo mais assediados como antes. Vejam o argumento deles: não acharão em nós iniquidade alguma que seja pecado. Só que há um problema: o que nós consideramos como pouco e pequeno, Deus considera como grave e grande. Porque Deus não julga como o homem julga.
Eles são chamados de este povo. Exatamente por coisas que aos seus olhos carnais eram pequenas. Eles são chamados de este povo. Eles são objetos da vergonha, da repulsa de Jeová, por coisas que eles pensavam que não vale a pena mencionar. Por pecados pequenos, que Deus considera como grandes assuntos. Essa é a auto-ilusão. E a autojustificação no pecado levará inevitavelmente esse passo. Você dirá, não fiz perversidade alguma. Ou o que tenho feito não é grave, não é sério. É desculpável, é lucratível, é agradável, é o costume da moda, é o pecado dos tempos. Nós podemos fazê-lo. Mas Deus não vê e não julga assim. Ele diz, este povo, eles têm repulsa ao Senhor por eles. Porque eles tentam se justificar. Eles tentam argumentar para não estarem fazendo aquilo a qual o Senhor ordenou. Digam-me, irmãos, sinceramente, por que a igreja no Brasil é este povo? Por que nós somos? Por que a igreja no Brasil como um todo é este povo? É porque nós raciocinamos como Efraim. É porque nós pensamos como os judeus após o exílio. Como nós pensamos? Nós adotamos o raciocínio da autojustificação no pecado. A maioria pensa que o nosso pecado não é tão grande. Não é grande o suficiente para nos arrependermos. Não é grande o suficiente para rapidamente nos corrigirmos. Que as nossas concessões para a destruição da autoridade de Cristo não são dignas de nos vestirmos de sacos e nos jogarmos ao pó. Vejam, notem que o pecado precisa lhe enganar, para que você não vislumbre a sujeira dele. Uma vez que você não vislumbra ou não vê que ele é sujo, então pensa, não há necessidade alguma de se limpar. O pecado lhe convence que ele não é digno do seu ódio. Porque se ele não é digno do seu ódio, então ele nunca será inimigo da sua guerra. Se a transgressão não rasga o seu coração, então ela também não fará os seus olhos chorarem. Nós precisamos parar de maquiar a feiura do pecado. Nós precisamos parar de maquiar a podridão da iniquidade. Mas entre nós, o pecado é diluído. Entre nós é amenizada a corrupção da sã doutrina. É floreado a perversão do culto a Deus. Criamos esperança com pessoas cuja amizade é com o erro. Mas ainda assim pensamos, estupidamente, como tolos, que isso não é condenável. Sim, pensamos que haverá uma reforma nacional enquanto continuamos nos auto-justificando, dizendo que nossos pecados não são tão graves, dizendo que nossa insubmissão a Jesus Cristo não é digna de rasgarmos nossas vestes. Não é perversidade. Não é, eu pergunto, não é perversidade espiritual, não é um adultério nojento que nos submetamos a igrejas cuja doutrina é corrupta, cuja adoração é falsa e cheia de invenções, embora tu, autojustificador, digas que não. Embora muitos digam que não, porque falam, eles pensam como o diabo. A Escritura diz, Salmo 106, versículo 39, eles se contaminaram.
com as suas próprias obras e se prostituíram com as suas próprias invenções. Quando você se submete às suas invenções ou às invenções dos outros, você já se prostituiu. Já deixou a castidade a Jesus Cristo, o único marido. Não é perversidade, não é adultério espiritual, não é perversidade quando a igreja se envolve com autoridades cuja fonte do poder é o ateísmo e a rejeição das qualificações bíblicas. Embora tu, ganancioso, digas que não, porque és amante dos homens, embora a igreja brasileira diga que não, porque precisamos granjear, negociar, a Santa Escritura diz, terá o trono da iniquidade, comunhão contigo, o qual foge à maldade por meio de uma lei, terá o Senhor Jeová que não contempla o pecado e que não aprova a iniquidade, comunhão com aqueles cujo fundamento de governarem a rejeição da sua autoridade. Será que ninguém consegue perceber que esse método de reforma, de restauração da igreja, que é proposto no Brasil, é falso e um fracasso? Todos estão sempre prontos para conceder aos homens. Todos estão sempre prontos para conceder em favor dos homens. Mas existem pouquíssimos que mantêm a coroa do Rei Jesus Cristo. Nunca haverá uma restauração enquanto nosso testemunho para o mundo for que nós abdicamos do que pertence a Cristo. Todo mundo sempre verá a igreja no Brasil como uma igreja vendida, uma igreja mutável, uma igreja que é uma meretriz, porque nós nos vendemos, porque nós abdicamos daquilo que é prerrogativa de Jesus para os homens. É estranho, é aterrorizante que o modo de erguer os muros de Sião, os muros da igreja, que o método que alguns têm proposto para reerguer os muros de Jerusalém é através da retirada dos próprios tijolos. Se pelo menos fossem os tijolos podres, mas não, eles gostam de abrir buracos. É por isso que Cristo chama este povo, porque Jesus Cristo não é amigo e não tem parte com aqueles que assediam, contaminam e corrompem a sua igreja. É este povo, é esta igreja, é esta nação, porque continuam se justificando na iniquidade, continuam se auto-iludindo com argumentos e pensando que haverá sucesso enquanto se vendem como meretrizes, enquanto negam, dizendo que não fizeram perversidade. Mas, apesar da maioria ser assim, apesar do povo do Brasil ser assim, principalmente aqueles que são filhos da igreja presbiteriana, deixe-me dizer algo aqui para vocês, ainda que vocês tenham se prostituído, ainda que vocês tenham se enlameado com adultério espiritual, professando doutrinas que são puro adultério, que são pura falta de castidade, como o Estado laico, nada mais é do que a autonomia das nações, a parte da autoridade de Deus. O Estado laico nada mais é do que a negação de Mateus 28, toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ainda que vocês tenham introduzido invenções no culto, como os hinos humanos, os instrumentos musicais, as festividades papais, ainda que vocês tenham apoiado e sustentado a mentira da falsa reforma nesse país, que engana milhares, ainda que vocês sejam agora, digo, vocês da igreja presbiteriana nesse país como um todo, são este povo. Observem o que o Espírito Santo
pela boca de Jeremias diz. Jeremias 3:1. Jeremias 3:1. Eles dizem: se um homem repudiar sua esposa e ela o deixar e tornar-se de outro homem, retornará ele para ela novamente. Não será aquela terra grandemente contaminada? Porém, tu agiste como uma prostituta e com muitos amantes. Contudo, retorna novamente para mim, diz o Senhor. Vejam, irmãos, a solução não é negar, não é dizer que não há uma prostituição. A solução para a igreja no Brasil não é negar, não é dizer que agimos agora como uma meretriz, mas é confessar ao Senhor. Não tente se auto-justificar, porque o Senhor conhece todos os teus desvios. O Senhor sabe todas as tuas apostasias. Mas vejam como o Altíssimo é cheio de misericórdia. Um homem ofendido jamais aceitaria a sua mulher adúltera de volta, que foi repudiada. Ele jamais aceitaria. Mas Jeová é Deus e não homem. Ele está prometendo que se nos arrependermos verdadeiramente, seremos recebidos em sua comunhão. O argumento aqui do profeta é: vejam, os homens não aceitam uma adúltera que foi repudiada. Mas Jeová está dizendo: se vós se arrependeste dos vossos pecados, sereis recebidos em minha comunhão. Volta ao Senhor e deixa esses falsos companheiros. Eu digo por o amor às vossas almas, principalmente por aqueles que dizem serem presbiterianos. Deixem essa afeição carnal pela pompa. Deixem essa afeição carnal pelos grandes nomes. Eles são nuvens sem águas. Abominem esse amor pelas novidades e retornem às velhas antigas. Abomine essa tolerância e abrace a realeza de Cristo Jesus. Aquele que prometeu, cumprirá. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará. Mas quem quer que os confesse, o abandone, terá misericórdia. Embora tu tenhas se prostituído, o Senhor está prometendo que se tu se arrependeres dos seus pecados, que se tu deixares essas prostituições, que se largares os teus amantes, Ele terá misericórdia, que Ele te restaurará. A vergonha nossa, irmãos, não é a confissão pública dos pecados. A desonra não é confessar os pecados. A desonra é ter-os cometido. A vergonha é termos prevaricado contra o Senhor, mas confessá-los não. Agora, observe, a partir desse contexto, a declaração do povo, que eles têm recorrentemente dito. Vejamos, versículo 2 de Ageu. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz. Agora veremos a seguir qual é a declaração, qual é a autojustificação, qual é a autoilusão a qual eles têm dito. Eles não irão assumir. Eles não irão dizer a seguir: nós temos pecado, nós temos feito de fato conforme aquilo que os homens disseram e não conforme o Senhor. Vejamos a autojustificação. O tempo ainda não é chegado. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso é a negação da culpa. Isso é a negação da iniquidade. Eles não assumem. Eles não irão assumir. E essa é uma parte, irmãos, dessa passagem
que é cheia de detalhes. Observem aqui que há duas sentenças. A primeira é: o tempo ainda não é chegado. Essa primeira sentença era o ditado comum do povo. Quando se falava do tempo, quando se falava de reconstruir a casa do Senhor, eles diziam: o tempo não chegou, o tempo ainda não chegou, o tempo não chegou. Era o ditado deles. Era uma expressão como se fosse proverbial. O tempo não chegou. E a segunda sentença, que é dito: o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, é a explicação da primeira sentença. Quando se falava do templo, eles diziam: o tempo ainda não chegou. Então, a próxima sentença é a explicação. O tempo do quê? O tempo de fazer o quê? O tempo de construir a casa do Senhor. Então, observem que eles criaram, e vimos isso no último sermão, eles criaram esse ditado. Porque a ideia aqui não é que eles falavam ocasionalmente, uma vez ou outra, mas que eles chegaram em uma concordância comum, em um princípio que os unificava, que era: não é o tempo de reconstruir a casa de Jeová. Isso ficou tão impregnado, tão gravado em suas vidas, que virou um provérbio. Agora, observem aqui qual é a palavra central dessas duas sentenças. A palavra central é tempo. Tempo. O tempo ainda não é chegado. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ela aparece duas vezes num versículo. A palavra aqui para tempo, irmãos, é et, que significa tempo oportuno, a estação ou a ocasião. O tempo, et, o momento oportuno. A estação ou ocasião não chegou. Do quê? A estação, o momento oportuno em que a casa do Senhor deve ser edificada. Temos que prestar atenção nisso aqui. Esse tempo que é dito aqui é o que nós chamamos de tempo qualitativo. O que significa? O tempo qualitativo é um momento significativo, é um momento apropriado para se realizar algo. É o tempo que tem as qualidades, ou o mais oportuno, o mais apropriado com as circunstâncias para realizar algo. Salomão, o mais sábio entre os homens, ele expõe brilhantemente essa diferença que existe na Escritura entre tempos. Observem lá, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Diz assim: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós lemos essa passagem, nós não notamos uma diferença. Vejam, há a palavra tempo na primeira expressão, há a palavra tempo na segunda expressão. Qual é a diferença? Mas há. Vejam, o primeiro tempo a qual Salomão diz aqui é Zemã. Para cada coisa há um Zemã. E um tempo. Aí ele aqui usa a palavra que aparece em Ageu. E um et, para todo o propósito debaixo do céu. Porque Salomão está fazendo uma diferença entre um tempo chamado Zemã e um tempo chamado et. Qual é a diferença? Prestem atenção. O primeiro tempo, Zemã, é o tempo de duração. É o tempo que nós quantificamos. Todas as coisas possuem uma duração. Elas possuem um ponto de início e um ponto de término, a qual foi determinado e decretado por Deus. Só que o escritor inspirado
não está somente dizendo que todas as coisas têm uma duração, que tudo ocorrerá em uma certa hora, em certos minutos, em um ano prescrito, mas também que há um tempo, um et. O que significa isso? Um momento adequado e oportuno. Todas as coisas têm uma duração prescrita pelo Senhor. Esse é o tempo quantitativo. E há um tempo, um momento adequado, um momento oportuno para fazer aquilo a qual é o nosso propósito. Percebam, há uma diferença entre um tempo qualitativo e um tempo quantitativo. Salomão mostra essa diferença. Para toda coisa há um tempo, há uma duração. Há um ponto de início, um ponto de término que foi estabelecido, decretado pelo Senhor. Deus estabeleceu que a sua vida vai durar 70 anos. Há um tempo, há um zemã. Mas há um momento oportuno, dentro da linha das horas, para se fazer certas coisas, para realizar certos propósitos. Isso é o tempo qualitativo. Mas para que fique mais claro, Jesus Cristo, que é maior que Salomão, ele também ensina uma diferença entre tempos. Observem Atos capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1, versículo 7. Vamos aprender com Jesus Cristo. Atos capítulo 1, versículo 7. E ele disse-lhes: não pertence a vós saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A palavra aqui para tempos é cronos, que é justamente o tempo quantitativo. Horas, minutos, uma data, que equivale a, na língua hebraica, zemã. E estações é kairos, que se refere à oportunidade, ao momento decisivo, ao momento mais apropriado, ao momento mais adequado. Não vos compete saber os tempos, o cronos. Não vos compete saber as estações, kairos. Ou seja, não cabe a nós sabermos a data ou o período exato da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nenhum momento, kairos, decisivo ou melhor que o Pai determinou. Embora saibamos de algumas circunstâncias que estão ou que sinalizam, nós não sabemos a completude do que é por Deus determinado para ser o melhor, mais adequado, mais oportuno momento para a sua vinda, a vinda do Messias. Para exemplificar e deixar ainda mais claro, o dia do Senhor, o Shabat, é o et para adoração. É o tempo qualitativo, é o momento oportuno e adequado para cultuarmos ao Senhor. Mas o tempo quantitativo dele é de 24 horas. O dia do Senhor é o tempo oportuno, é o tempo adequado, é o tempo apropriado para prestar o culto público, para nos devotarmos exclusivamente à piedade. É o et. Mas o tempo quantitativo, a duração dele é 24 horas. Então, entendam aqui, irmãos, os judeus, eles não estão dizendo meramente que não chegou a data para se iniciar a obra. Eles não estão falando assim, olha, nós marcamos para o mês que vem. Então, não chegou o tempo, porque vai ser mês que vem. Ora, nós marcamos daqui a 3 meses. Então não chegou o tempo, porque é daqui a 3 meses. Não, eles não estão dizendo meramente que não há uma data. Eles estão afirmando que não é um bom momento.
que não é o momento oportuno, que não é o momento adequado, que não é, usando a símile com o Novo Testamento, não é a estação, não é a ocasião, não é o tempo apropriado para reconstruirmos a casa de Jeová. Veja, ainda que muitos deles acreditassem que havia um tempo, que haveria um momento, eles agora pensam, todos, que não é o momento oportuno. Mas aí nós temos que nos perguntar por quê? Por que não é o momento oportuno, adequado, apropriado de reconstruir a casa do Senhor? Se nós estamos fazendo algo a qual o Senhor nos proibiu, ou se estamos parados quando Ele nos ordenou algo e dizemos não é o tempo, não é a ocasião, não é o momento apropriado, qual é a razão? Qual é o fundamento? Nós temos que falar. E quando nós falarmos, irmãos, já caímos no pecado da autojustificação, porque não há resposta certa, não há resposta correta. Vejamos, eles irão dizer assim: nós paramos de reconstruir o templo, nós paramos a obra, e não é o tempo por causa dos obstáculos que surgiram. Os obstáculos que surgiram é a causa de não ser o tempo apropriado, oportuno, adequado para reconstruirmos a casa de Deus. Esse é o argumento central. Os persas se levantaram. Os samaritanos também. Nós estamos agora impedidos. Mas esse, irmãos, é o erro fatal deles. E também o nosso. Não se define o tempo adequado. Prestem atenção nisso. Não se define o tempo adequado para fazer algo moral pela providência. Não se define o tempo apropriado para obedecer à lei de Deus por causa da providência. Porque a providência não é regra do dever. O tempo apropriado para se fazer algo moral é aquele que é indicado pelo mandamento de Deus. Qual é o nosso erro? Qual é o erro deles? Nós vemos, irmãos, os obstáculos da providência, as adversidades da providência, as dificuldades dela como uma dispensa para a obrigação. Nós vemos os obstáculos que surgem como uma dispensa do dever. Ou seja, nós temos um dever, há uma dificuldade e, portanto, agora estamos dispensados de fazermos aquilo a qual o Senhor ordenou. Nós julgamos que o tempo apropriado de obedecer a Deus, o tempo oportuno de fazer o que Ele nos ordenou, está condicionado à falta de obstáculos na providência. Mas se isso é verdadeiro, se isso é correto, então o homem poderia dizer assim: eu não devo roubar, dever moral, não devo roubar, mas ninguém me dá um emprego. Dificuldade da providência, ninguém dá um emprego, então agora eu posso roubar. Alguém poderia dizer assim: eu não devo adorar a Deus segundo as invenções dos homens. Lei, mandamento, dever, não devo adorar a Deus segundo as invenções dos homens. Mas, como não há congregação perto que adore corretamente, observem, obstáculo da providência. Então o raciocínio pecaminoso diz: então agora eu posso prestar um culto falso. Isso, irmãos, é o caos moral que vivemos. Deus nos ordenou algo que nós pensamos que a dificuldade da providência nos isenta do dever. Eles estão pensando o seguinte: Deus ordenou que devemos reconstruir o templo. Os samaritanos e os persas se levantam. Dificuldade da providência. Então agora estamos isentos de fazer aquilo a qual o Senhor ordenou. É falso. A dificuldade da providência não é uma dispensa do dever. Deus nunca nos dispensou do dever por causa das adversidades. O caos moral que nós vemos hoje é devido a esse pensamento. É o pensamento que o momento adequado, que o act para se obedecer a Deus é quando tudo cooperar. Tolos.
Vocês não entendem que as adversidades da providência são provas para a fé, são provas da coragem e não uma liberação da obediência. Deus não envia nem aflige o seu povo para que nos libertemos da obrigação de obedecê-los, mas para provar nossa lealdade, para colocar no fogo a nossa fidelidade. Eles tinham o mandamento de Deus para reconstruir o templo. Então aquele era o momento bom. Eles tinham a ordem de Deus para reconstruir o templo. Então aquele era o momento adequado, bom, oportuno e correto. Independentemente de quem se levantasse contra eles. O tempo ruim, o tempo não adequado, o tempo não apropriado é aquele que nós não temos a autorização divina. É o tempo a qual nós não temos a garantia, mas quando nós temos a ordem e a garantia de Deus, então são os melhores tempos. Ainda que o mundo todo guerreie, é o melhor tempo, porque é o tempo ordenado por Deus. O tempo ainda não é chegado. Por quê? A razão deles é os obstáculos. É o raciocínio da autojustificação no pecado. A dificuldade da providência me dispensa do dever, mas leve isso até a última consequência. Isso iria, irmãos, validar o adultério. O homem diria, não devo adulterar, mas uma mulher se oferece a mim. Veja, dificuldade, então agora eu posso adulterar. É uma loucura. Não podemos pensar assim. Nós temos que entender que o momento, o oportuno, adequado, apropriado para se fazer algo, é aquele a qual nós temos a ordem, a autorização e o mandamento de Deus. Então, com essa distinção em mente, nós temos que nos aprofundar na visão de tempo a partir da Escritura. Observem bem aqui que vimos que na Escritura há duas palavras, há várias, mas em hebraico as duas principais são para o tempo quantitativo, Zeman, um tempo determinado, uma data, uma duração. Há um tempo qualitativo, que é o melhor momento, o momento oportuno, o momento apropriado, que é et. Nós vimos isso. E essas duas palavras também têm correspondentes no Novo Testamento, no grego, cronos e kairos, que significa justamente cronos, o tempo, a linha do tempo, horas, minutos. E kairos, o momento oportuno, a oportunidade, o momento adequado. Nós tendemos a ver, irmãos, o tempo meramente como uma duração. Nós tendemos a ver meramente o tempo como horas e minutos que vêm e se passam uma após a outra. Só que a Escritura vê o tempo primária e principalmente como uma oportunidade. Porque nós vemos o tempo como algo que passa por nós. A Escritura vê principalmente o tempo como um presente, um talento, um período que nos foi dado para desempenharmos algo. O apóstolo Paulo, muito brilhantemente, diz o seguinte na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Paulo diz assim: porque ele diz: em tempo aceitável tenho ouvido, e em dia de salvação tenho socorrido. Eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Eis agora o tempo, kairos, que é a palavra que equivale a et. Eis agora o momento adequado, oportuno, apropriado para a salvação. Quando? Quando não houver perseguições? Quando não houver César nos obrigando a participar da idolatria romana? Não. Esse momento em que o evangelho é pregado, que a doutrina é exposta, é o tempo oportuno para abraçarmos a verdade. Notem que as perseguições e aflições
do primeiro século não dispensavam ninguém do dever de crer no Evangelho. As perseguições e as dificuldades da providência não determinavam o tempo adequado, apropriado de se crer no Evangelho. Porque não é a providência que determina, mas é a lei de Deus e a sua revelação. Era o tempo bom, porque foi manifestado o Evangelho aos homens, que chama eles ao arrependimento. É o tempo que deve se arrepender, é o melhor tempo, mas seremos perseguidos, mas Roma irá nos matar, mas os judeus nos irão expulsar das sinagogas, é melhor deixar para quando não houver essas coisas. Paulo diz, não, eis que agora é o momento oportuno, apropriado e adequado. Por quê? Porque é o tempo a qual Deus se manifestou. Paulo não está condicionando o talento, ou o período, ou a oportunidade que deve ser aproveitada a nada além da própria Escritura, da própria revelação divina. Ora, irmãos, esse tempo, esse momento, em nossa época, em que o Evangelho é pregado, em que aprove ao Senhor revelar sua graça, em que aprove ao Senhor nos tirar das trevas da religião falsa, é o tempo apropriado para a reforma. Esse tempo que agora o Senhor manifestou a sua luz, ao nos tirar da cegueira do falso culto, da idolatria de Jeroboão, das trevas de Roma e das suas meretrizes, das suas filhas meretrícias, é o tempo apropriado para a reforma. Esse tempo é como um presente, uma dádiva dos céus que nos foi concedida como um fim glorioso. Não olhe para o tempo meramente como horas, minutos se passando. Veja o tempo como uma oportunidade, como um momento adequado para um fim a qual Deus designou. Esse tempo agora, a qual o Senhor nos deu. Esse momento, esta vida, esse tempo é o tempo apropriado, adequado para um fim glorioso. Digo, a reforma da religião. Nós pensamos pouco, ou às vezes refletimos tão parcamente no fato que a luz que brilha sobre nós não resplandeceu sobre milhares nesse país, que nunca ouviram nada sobre as verdades preciosas que aprendemos. Nós aprendemos coisas que foram enterradas por 400, 500 ou 1000 anos. Coisas que foram esquecidas, que foram colocadas na sepultura pelos sedutores. Mas agora Deus, em sua terna misericórdia e na sua doce compaixão, nos fez ver. Deus está exibindo um sinal da sua misericórdia. Para quê? Para que objetivo? Para qual propósito? Para que vejamos que esse é o momento oportuno para avançarmos na reforma sem quaisquer receios ou medos ou obstáculos. Eles podem haver obstáculos, mas eles não determinam qual é o momento adequado. O que determina o momento adequado é a lei de Deus. É quando sabemos agora que devemos emendar os nossos caminhos e fazer o que o Senhor nos ordena. Nós temos que avançar. Nós temos que trabalhar diligentemente. Como? Aprofundando o nosso conhecimento na Escritura, moldando zelosamente as nossas vidas para a vocação do Santo Evangelho. Temos que estabelecer congregações, temos que ampliar a divulgação da obra da reforma pactuada. Nós todos temos que nos manter fiéis pela separação de qualquer atrevimento que os sedutores propõem. Esse é o tempo. O tempo não é, irmãos, quando todos os magistrados tiverem vontade para nos apoiar, embora seja dever deles fazer.
O tempo não vai ser quando você tiver congregações em todas as cidades desse país. Nem quando você tiver todos os confortos possíveis. Não, o tempo é agora que ouvistes e aprendestes o mandamento de Jeová. É esse o tempo a qual ele nos revelou a sua doutrina. Enquanto esperarmos que tudo coopere, estamos dizendo, ainda que não falemos com a boca, mas dizemos no coração, a obediência a Deus é condicionada à isenção de dificuldades. Então, se há dificuldades, eu posso desobedecer a Deus. Esse é um raciocínio muito perverso. Mas vocês irão prestar contas. Nós iremos prestar contas, irmãos, dessa luz de conhecimento desperdiçadas. Quando o tempo chegará? Quando? Qual é a base para dizer que o tempo não chegou? Se vocês colocam o tempo como condicionado a qualquer outra coisa além da Escritura, então já confessamos, já admitimos que é necessário algo externo, a vontade revelada do próprio Deus para nos autorizar a obedecer a Ele. Deixe ser mais claro, vocês acham que é razoável que uma mulher diga que somente irá obedecer o seu marido quando o vizinho permitir? Ou um filho somente irá atender às ordens do seu pai quando outra criança deixar? É razoável? Claramente não. Então por que o tempo não chegou? Não vamos nos auto-justificar. Não digamos como eles, o tempo não chegou. Por que o tempo não chegou? Não há base alguma, o tempo chegou porque Deus nos revelou a sua doutrina. Deus nos chama agora. Eis o tempo aceitável. Eis o dia da reforma. Agora, não vamos nos auto-justificar, mas dizer, Senhor, chegou o tempo em que a tua igreja deve ser restaurada. Nós que somos dormentes, nós que somos preguiçosos, nós que somos fracos, nós que somos tardios, mas esse é o tempo, dai-nos força, ó rocha eterna. Nós temos que mudar a visão de tempo. Não pensem e gravem isso. Quando Paulo fala, Efésios 5,16, remis o tempo. A palavra ali para tempo é kairos, remis, as oportunidades. Ou seja, aproveitem e não deixem que nada possa atrapalhá-los para executar da melhor forma possível a oportunidade, o momento adequado, apropriado a qual o Senhor lhe deu. A sua vida agora é o momento mais adequado para a reforma da religião. Porque na vida por vir não haverá mais. Na vida por vir você irá estar diante de Deus para o julgamento. Esse é o tempo da reforma. Então, a partir disso, irmãos, nós podemos derivar a seguinte doutrina. A partir dessas considerações sobre o tempo. Doutrina. O coração, para se auto-justificar em seu curso pecaminoso, elabora os mais variados argumentos para fundamentar a indolência, isto é, a falta de disposição e o atraso na obra da reforma da igreja. Repito, doutrina. O coração, para se auto-justificar, para se auto-enganar em seu curso, em seu caminho desviante, cria os mais variados argumentos, elabora as mais floreadas desculpas para basilar, para fundamentar a sua falta de disposição, a sua desculpa em dizer que não é o tempo adequado, apropriado e oportuno para a reforma da igreja. Muito embora o Senhor já tenha nos chamado e revelado. Então, nesse sermão, irmãos, nós iremos examinar apenas os argumentos que poderiam e que eram utilizados pelos judeus para impedirem a restauração do templo. E nos próximos, veremos quais são propriamente os nossos argumentos característicos
dos nossos tempos degenerados. Vamos ver neste sermão quais são os dois principais argumentos que são muito interessantes, que são muito plausíveis, que até aparentam de fato serem verdadeiros, que eles estão usando aqui para não reconstruírem o templo. E nos próximos sermões, se assim nos permitir o Senhor Deus, nós iremos ver quais são os argumentos que nós usamos, que nós utilizamos para atrasar a reforma, para dizer que não chegou o tempo. Então, o primeiro argumento, irmãos, é o seguinte. Eles dizem assim: o tempo da reconstrução não chegou. Observem bem. O tempo da reconstrução não chegou porque os 70 anos profetizados por Jeremias ainda não se cumpriram. Observe este argumento. O tempo da reconstrução não chegou porque os 70 anos que o profeta Jeremias profetizou ainda não se cumpriram. Certamente, esse é um argumento interessante. Vamos entender ele melhor. A essência desse argumento, irmãos, ela reside em afirmar o seguinte. Ora, o profeta Jeremias anunciou que o exílio iria se encerrar após 70 anos. Jeremias 29, versículo 10. Após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Então, se nós contarmos que o tempo do exílio começou quando o templo foi destruído, em 586, antes da encarnação do eterno Filho de Deus. Logo, eles não podem ter começado o templo ainda. Porque, vejam, se o exílio começa em 586, quando o templo é destruído, então eles têm que esperar 70 anos para o exílio terminar, que seria somente em 516, antes da encarnação do eterno Filho de Deus. Mas aqui em Ageu, eles não estão no ano 516, eles estão no ano 520. Ainda faltam 4 anos para chegar na época de terminar o tempo do exílio. Então eles estão dizendo, ora, o tempo do exílio não terminou ainda. Nós voltamos para a terra, mas ainda estamos sob o castigo de Deus. É uma grande presunção continuarmos ou fazermos a construção desse templo, uma vez que ainda não passou o tempo que o profeta nos disse. Vejam, é um argumento interessante. Eles calculam o exílio, repito, em 586. Então a conclusão necessária é que o exílio ainda não terminou, que eles aqui em Ageu ainda estão sob o cativeiro e, portanto, eles têm que aceitar a vara de Deus e não reconstruir o templo. O argumento é, reconstruir o templo é uma insubmissão à disciplina de Deus que está sobre nós. Só que esse argumento é falso. E ele é muito tolo para nós vermos a tolice dele. Por quê? Se essa desculpa fosse verdadeira, que o exílio ainda não terminou, então não haveria razão para Deus estar repreendendo o povo por meio do profeta Ageu. Se o tempo do exílio ainda não tivesse terminado, então eles teriam esse pretexto em suas mãos e toda a contenda divina seria inútil. Mas observem, isso é fácil para nós observarmos. Porque nós estamos lendo ou vendo de fora. Mas a pergunta é, como? E de que modo eles que estão naquela época poderiam ter entendido que o exílio de fato terminou? Como os judeus poderiam discernir em seus tempos que não estavam mais no cativeiro? Olha, irmãos, é estranho que nós precisamos responder essa pergunta. Porque não é uma questão que surgiria
se nossos corações não fossem tão apegados a argumentos que nos desviam do dever. Porque é claro que o exílio terminou. Eles voltaram para Jerusalém. Eles receberam a ordem para voltar. Mas ainda assim, o coração diz, será que terminou mesmo? Será que os 70 anos do profeta Jeremias ainda terminou? Porque o templo só foi destruído até agora há 66 anos. Ainda não completou os 70. Então não podemos reconstruir. Temos que nos sujeitar à disciplina de Deus. Vamos ser presunçosos para invadir ou para não nos aceitar a vara do Senhor? Veja, é uma questão, repito, que só surge porque nós somos tendenciosos a criar todos os argumentos possíveis para não fazermos aquilo a qual o Senhor nos chamou. Mas vamos desatar esse nó. Vamos desatar esse nó para vermos que o tempo chegou. Que os 70 anos aqui em Ageus já se fundaram. É claro para nós isso, porque se não tivesse findado, Deus não estaria repreendendo o povo. Mas como os judeus poderiam saber antes que tinha se findado? A resposta é simples. Eles deveriam saber pelo exame das escrituras proféticas. Eles deveriam saber pelo exame das sagradas escrituras no livro do profeta Isaías. O profeta Isaías tinha declarado que um homem chamado Ciro iria se levantar, iria ordenar a reconstrução do templo, iria libertar o povo do cativeiro e ordenar que eles voltassem a Jerusalém para construir o templo. Vejamos lá, Isaías 44, 28. Isaías 44, 28. Diz assim: que diz de Ciro? Quem diz? O Senhor. Fala sobre Ciro. Ele é meu pastor e realizará toda a minha vontade, dizendo a Jerusalém: tu serás edificada, e para o templo teu alicerce será posto. Então Deus está dizendo que Ciro, que ainda não existe, irmãos. O profeta aqui, Isaías, está falando sobre Ciro mais de um século antes desse homem nascer. Mais de 100 anos antes de Ciro nascer. Mas que Deus levantará um homem chamado Ciro, que irá realizar a vontade do Senhor e que irá ordenar que o templo seja posto, reedificado. Agora vejam Isaías 45, 13. Isaías 45, 13. Eu o tenho elevado. Elevado quem? Ciro. Em justiça, e eu dirigirei todos os caminhos dele. Ele edificará minha cidade e deixará ir meus cativos, não por preço nem por recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Olha aqui, irmãos, é claro que Ciro foi chamado, profetizado, predito por Isaías, que iria libertar os cativos e iria ordenar a reconstrução do templo. É uma profecia incrível. Lembre-se, Isaías está falando coisas que são mais de 100 anos antes do nascimento desse rei. Então o povo, mesmo que estivesse no cativeiro babilônico, eles tinham essa esperança. Eles estavam com a mão de Deus pesando sobre eles, mas havia uma esperança. Qual? Deus, por meio da boca do seu profeta Isaías, cujo significado é Jeová é salvação, disse que iria nos libertar por meio de um homem chamado Ciro, e ele iria nos tirar do cativeiro, nos mandar reconstruir ou construir o templo, e, portanto, esse era o tempo a qual acabou o exílio. Os judeus não foram colocados no cativeiro sem uma promessa que pudesse acalentar os seus corações. E quando isso foi cumprido?
Quando o Senhor cumpriu a sua promessa de levantar Ciro, de ele libertar o povo do cativeiro babilônico e de ordená-los a reconstruir o templo. No primeiro ano do seu reinado. Vamos ler, irmãos. Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3. Esdras, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vejam, depois de mais de 100 anos que o profeta Isaías disse, nós temos agora o cumprimento da profecia. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, tem me dado todos os reinos da terra. Ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, o seu Deus seja com ele. Deixai-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, e edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. Ora, aqui está a prova clara, e não deve haver mais dúvidas. Ciro é o homem que Deus escolheu para libertar o seu povo e permitir a reconstrução do templo. Não há dúvidas. Esse é o tempo a qual os 70 anos terminaram, quando Ciro ascende ao trono e liberta o povo do cativeiro. Terminou os 70 anos. Então, os 70 anos não começaram quando o templo foi destruído, em 586. Eles começaram na primeira deportação, na época de Jeconias, que inicia o período do exílio, quando os babilônios deportam, por exemplo, Daniel, Ananias, Azarias, aqueles jovens. Ali começou o exílio, na primeira deportação, em 607. E quando diminuímos os 70 anos, nós chegamos exatamente em 537 e 6, que é o tempo a qual Esdras está descrevendo que Ciro fez isso. Então o exílio não começou em 586, mas começou na primeira deportação da Babilônia, em 606, 607. 70 anos se passaram e agora Ciro, levantado, erguido por Deus, liberta o povo. Observem aqui, irmãos, para ficar mais claro ainda. Isaías diz quem é a pessoa e o que ele fará. Mas Jeremias diz o tempo. Se eles comparassem os profetas, o tempo é 70 anos. E quem vai nos libertar e mandar reconstruir o templo é Ciro. E Ciro já nos mandou fazer isso. Então eles veriam que a desculpa é infundada. O exílio já terminou. O apóstolo Mateus confirma isso, porque ele coloca que Jeconias inicia uma nova geração, ou inicia um novo ponto, porque ali iniciou o exílio do povo. Irmãos, vocês têm que observar como todos os erros, eles provêm da ignorância da Escritura. Todas as desculpas são somente plausíveis, sedutoras, até que as meçamos pela a régua da palavra de Deus. Mas o coração é ardiloso. Ele irá criar argumentos teológicos para invalidar aquilo que é claro. É claro que os 70 anos terminou, mas eles criam um argumento. Eles criam uma desculpa. Eles criam uma desculpa teológica. E a mente deles se recusa a comparar a Escritura com a Escritura, para que não fique evidente a violência que eles fazem contra a palavra de Deus. Deixa-me dar um exemplo. Como isso é feito em nossa época para atrasar a reforma. Todos sabem que não podemos nos juntar em comunhão ministerial ou eclesiástica com aqueles que mantêm doutrinas errôneas.
Nós não podemos ter comunhão com aqueles cujos lábios são incapazes de professar a mesma fé conosco. Sim, não devemos ouvir suas pregações, não devemos atender os seus cultos, não devemos receber deles os sacramentos, mas o coração irá bolar um argumento, o coração irá criar uma desculpa teológica interessante. Dirão assim, estufarão e dirão assim, ora, mas em Hebreus diz que não podemos ficar sem congregar, como era o costume de alguns. Hebreus 10, 25. Eles pensam que isso é um grande argumento. Vejam, eles criaram um argumento teológico para fundamentar a participação na doutrina falsa, para fundamentar a participação no culto corrompido, para fundamentar a comunhão com a discordância. Mas eles não comparam a Escritura com a Escritura. Ora, Paulo, ao dizer que nós não devemos ficar sem congregar, ele estaria dizendo que os cristãos são obrigados a estarem onde a vontade de Deus é pisada? Paulo estaria nos obrigando a ficarmos aonde a idolatria é estabelecida? O apóstolo estaria nos vinculando com aqueles que introduzem falsidade na adoração? O apóstolo dos gentios estaria nos vinculando a andarmos com aqueles cujas palavras e os atos são a negação da autoridade de Jesus Cristo Rei? Não, não. Ele está dizendo para não abandonarmos a igreja, a congregação, a assembleia, onde a religião é ordenada, onde a doutrina, a adoração da Escritura é adotada e praticada. Mas em relação às assembleias imundas, e é imunda toda a assembleia que corrompe o culto a Deus, é imunda, contaminada, adúltera, a igreja que corrompe a doutrina de Cristo, Paulo diz assim: portanto, saí do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Segundo Coríntios 6,17. Paulo nunca ordenou a comunhão com o erro. Vejam, é o raciocínio do pecado. Você está se auto-justificando. Você sabe, não devo participar do culto falso, não devo participar da doutrina corrupta. Repito, há dificuldade, não há congregação, não há igreja perto de você. Então você pensa, então agora é lícito que eu participe daqueles que pisam na honra do Redentor. Paulo nunca ensinou isso. Paulo nunca ensinou isso. Paulo está dizendo ali para não abandonarmos a assembleia que confessa a fé verdadeira. Mas quando ele fala sobre assembleias imundas que corrompem o culto a Deus, ele diz: separai-vos. Sim, é melhor ficar em casa, se não há congregação perto de você, que seja fiel, do que participar da conspiração dos adúlteros. Agora, há alguns cujo coração é papista e conformista. Eles são, por natureza, preláticos, eles raciocinam para a conformidade. Eles dirão assim, irão perguntar: que mandamento temos para a reforma? Se fala tanto sobre reforma, que mandamento se tem para a reforma? Que mandamento se há para que reformemos a igreja quando ela entra em uma corrupção? Chega a ser um absurdo ter que responder isso. Chega a ser uma zombaria termos que respondermos que a Escritura nos ordena reformarmos a igreja quando ela se corrompe. Mas os homens das instituições, os devotos das tradições dos homens, eles dirão: que mandamento há para a reforma? Vejam, eles criam um argumento teológico, eles travestem a sua incredulidade, a sua vontade e a autojustificação com dúvidas. Mas eu temo que muitos de nós não saberíamos responder isso. Que mandamento temos para a reforma? Qual passagem na Escritura que poderíamos fundamentar isso? Eu direi, para o coração questionador, que no final não passa de um auto-justificador no pecado. Jeremias 26:13.
Portanto, agora, emendai, corrigi, reformai os vossos caminhos e os vossos feitos, e obedecei a voz do Senhor vosso Deus. Este é o mandamento para a reforma. Corrigi, emendai, reformai os vossos caminhos, para que vocês voltem ao Senhor. Qual é o argumento agora? Mas talvez alguns digam, vejam, eles vão criar um argumento teológico. Não chegou o milênio. Não chegou o milênio. Não é a hora então de sair da Babilônia espiritual. Não é a hora de reconstruir Sião. Estúpidos! Vocês devem sair dela antes da destruição, para que não participem dos pecados e das pragas da Babilônia. Que argumento tolo é esse de dizer assim, não chegou o milênio? Então não devo sair da Babilônia espiritual até que chegue o milênio. Isso é estupidez, porque Deus nos ordena. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes de seus pecados, para que não recebam as suas pragas. Se vocês estiverem na Babilônia espiritual, quando Jeová fazê-la beber da taça da sua ira, então vocês também serão pisados no lagar. Você não deve esperar até o milênio para se apartar da corrupção. Esse é o momento. Esse é o tempo apropriado. Porque quando o Senhor expor a vergonha dela, quando Ele derramar a sua taça sobre o Eufrates, quando Ele derramar a sua taça final sobre a Babilônia mística, se você estiver lá, não será mais o tempo. Não será mais o momento. Agora, também, a igreja no milênio, entendam isso, a igreja no milênio é a igreja que está agora devastada, é a igreja agora que está obscurecida, mas que estará no milênio em pureza e esplendor. Ora, então o presente momento é o momento da restauração e o caminho que prepara a restauração dela. Entendam, o trabalho nesse momento é o meio que Deus está usando para cumprir a sua promessa futura. O trabalho que a igreja fiel tem feito agora é os meios e as ferramentas que Deus tem usado para cumprir a sua promessa futura. Esse argumento que vamos esperar até o milênio para fazermos algo é simplesmente negar a Escritura Sagrada. Porque a Bíblia afirma que nós temos que manter a verdade agora. Sião não se reconstruirá do nada. Deus usará o seu povo. Deus está usando aqui, convocando os judeus, através do profeta Ageu, ajudando através de Esdras, depois Neemias, para que eles façam algo. Os muros de Sião não virão do nada. Deus usará instrumentos, e que começam agora. Segundo argumento, irmãos, que eles usam, e que também é muito interessante, um argumento poderoso, mas certamente enganoso. Segundo argumento, os patriarcas não tinham templo. Os patriarcas tinham somente altares para sacrificar a Deus. Então, nós podemos continuar nessa condição, sem templo, só com um altar. Nós podemos continuar nisso, sem muitos problemas. Vejam, esse é um argumento traiçoeiro. Esse é um argumento muito enganoso, porque ele se baseia em um estado anterior da igreja para fundamentar a nossa negligência e o nosso pecado atual. Porque a igreja no passado conseguiu ou viveu assim, então nós devemos nos conformar com a situação ruim que estamos agora. Mas isso erra, irmãos. O erro disso é por não considerar que a igreja, ao longo da história, ela alcança níveis de pureza e de avanços, que uma vez que eles foram alcançados, retroceder é extremamente pecaminoso. Para que fique mais claro o erro do pensamento deles aqui.
Observem o seguinte. De fato, na época dos patriarcas, somente haviam altares. Não havia um tabernáculo. Só passou a haver com Moisés. Não havia um templo. Só passou a existir com Salomão. Não havia. Mas também, quem oficiava os próprios sacrifícios eram os patriarcas. Quem oficiava os sacrifícios eram os próprios Jacó, Abraão, Isaac, o próprio Abel. Deus ainda não havia separado um grupo de homens como a tribo de Levi para fazer aquilo. Então, se esse argumento é bom, os pais adoravam somente com altares, não tinham templo, então devemos nos contentar e vivemos também assim. Então, eles deveriam também permitir que qualquer um fizesse o sacrifício. Ora, se eles querem voltar ao tempo, a qual não deveria haver mais um tabernáculo ou um templo, e o sacrifício só era por altares, então também deveriam permitir que qualquer um fizesse o sacrifício. Mas aí está o problema. Nós só queremos usar o passado naquilo que nos convém. Será que Josué, o sumo sacerdote, concordaria em ser retirado do seu cargo? Deixar de ser sumo sacerdote e agora qualquer um em Israel pudesse oferecer sacrifícios ao Senhor? Ou melhor, na época dos patriarcas não havia governo civil organizado. Então, será que Zorobabel renunciaria ao seu cargo de governador para que o único governo que existisse, civil e organizado, fosse os pais, o chefe de família? A verdade, irmãos, é que nós sempre procuraremos no passado tudo que seja do nosso interesse para nos manter em nossos caminhos desviantes. Se eles fossem coerentes, então deveriam também abolir tudo. Se eles se contentam em não terem mais o templo do Senhor, então também devem abolir o sacerdócio. Mas aqui, irmãos, devemos fazer uma distinção útil entre a igreja em sua infância e a sua igreja em sua maturidade. A igreja em crescimento e a igreja já adulta. Muitas coisas são toleradas e permitidas no começo da igreja que não são mais apropriadas quando ela está madura. Por isso Paulo diz, por quê? Quando vós deveis ser mestres, necessitais que se vos torne ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus. Hebreus 5,12. O que Paulo está falando aqui? Existe um período a qual estamos aprendendo, cujas algumas dúvidas ou questionamentos são adequados e são normais, que até mesmo algumas falhas são menos agravadas, ainda que não sejam desculpáveis, mas que são menos agravadas. Mas, se o tempo nos é dado e continuamos preguiçosos para nunca avançar, nunca sair do que é elementar, então prestaremos conta pela nossa estupidez. Se prestaremos conta por não termos avançado, por termos continuado na meninice, ou deveríamos ter crescido em entendimento, então quanto mais horrível é voltar ao leite, quando já aprendemos a comer carne. Nós não podemos simplesmente ignorar a reforma, a pureza alcançada. Paulo disse, porém naquilo a que já chegamos, isto é, considerando o estado a qual nós já chegamos, de compreensão e de pureza das ordenanças divinas, andemos segundo a mesma regra e citamos a mesma coisa, Filipenses 3,16. Você não pode retroceder, você não pode declinar. Existe, irmãos, uma diferença entre ter somente um altar com lamento e trabalho para reconstruir o templo e se contentar com um altar
e nada fazer para restaurar a casa de Deus. Eles não estão se contentando, eles não estão com o altar, a qual construíram lá em Esdras, capítulo 3, e se lamentando e desejando reconstruir o templo. Não. Eles se contentaram. E pensam que agora não é mais necessário reconstruir a casa de Deus. Irmãos, eu temo que muitos se acostumaram com a situação anormal que vivemos. Não estamos mais chorando e rogando para que Deus estabeleça a sua igreja entre nós. Mas estamos tão entorpecidos, tão sedados com esse estado que muitos já pensam que é normal ficar Shabat após Shabat sozinho. Estamos, parece que, acostumados com essa ideia e contentes que a vida será essa. Passarmos todos os dias da nossa vida em casa, sozinhos. Mas não é esse o propósito da separação bíblica. Quando alguns de nós fomos privados do culto público e da comunhão eclesiástica, isso deveria ser o combustível para nos impulsionar a reverter a situação. Essa é uma situação agora que muitos estão, que deve ser tolerada, que deve ser suportada, mas nunca como um estado permanente ideal. Não é normal que não tenhamos ministros. Não é normal que estejamos privados de sacramentos. Não é normal que não possamos nos reunir com os irmãos. Esse é um estado perturbado, desordenado e obscuro da igreja. Vocês devem se lamentar, vocês devem chorar para que o rei de Sião ouça a angústia. E lembre-se do pacto. Êxodo 2:24. E Deus ouviu os seus gemidos. E Deus ouviu os seus gemidos. E Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Mas temo, com muita tristeza, que nos contentamos com esse estado anormal. E já não estamos mais empenhados nem diligentes com a força que vem de Cristo para revertermos isso. Deixe-me dizer, para o bem das suas almas. Se vocês pensam assim, vocês estão pecando como eles. Vocês estão se contentando com algo que é um mero remédio, enquanto trabalhamos para reconstruir a casa de Deus. Para terminarmos, irmãos, uma aplicação de admoestação. Para quem? Para todos aqueles que se recusam a confessar ou admitir o seu pecado. Você que se recusa ou que ainda cria motivos para dizer que não é o tempo de se reformar. Ora, você deve saber que esse orgulho que habita em seu coração, embora preserve o teu nome, embora preserve o teu bom nome, porque as pessoas pensam que você não tem errado, embora isso garanta a estima que os outros têm de você, esse orgulho não salvará a tua alma. Você não se tornará mais santo pela capacidade que tem de argumentar para justificar o seu pecado. A igreja nunca será reformada enquanto continuarmos a esconder a iniquidade. Pobres almas, vocês não percebem que estão defiando a cada dia espiritualmente? Que a cada dia os terrores da consciência aumentam, que Jeová tem vergonha desse comportamento. Vocês não percebem? Considerai os vossos caminhos, mas saibam, veja, há uma luz. Saibam que se confessarmos o pecado, Ele perdoará. 1 João 1,8. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não existe
obstáculo nenhum em Jesus Cristo. Não existe em Cristo nenhum obstáculo que o impeça de derramar a sua abundante misericórdia. Somos nós que não queremos ter vida. Somos nós que não queremos mudar. Somos nós que não queremos viver. E, portanto, morrereis em vossos pecados. Morrereis na iniquidade. Porque se recusam a confessar. Lembre-se, a tua desonra é ter cometido o pecado e não se corrigir dele. É lamentável, irmãos, que não somente nós sejamos incapazes de reconhecer nossa perversidade, mas também nós somos astutos na criação de argumentos tolos para adiar a reforma. Nós somos muito sábios em criar diversos argumentos para dizer que não é o tempo, não é o momento adequado, não é o momento oportuno. Nunca será. Vamos dizer, vamos ser sinceros, nunca será. Porque nunca será o momento para aqueles que não estão interessados na reforma. Nunca chegará o tempo para aqueles que não se importam. Nunca chegará o tempo para aqueles que não amam a glória de Cristo estabelecida na terra. Sempre será amanhã. Sempre será ano que vem. Sempre será depois. Sempre haverá obstáculos. E nunca haverá avanço algum. Mas todos querem manter um cheiro de piedade. Os judeus aqui não estão questionando se deve reconstruir o templo, se a reconstrução deve acontecer. Eles só não acreditam, assim como nós, que não é o tempo agora, que não é o momento adequado. Será amanhã, semana que vem, será depois. Adiamos o arrependimento, adiamos a reforma. Não devemos ficar surpresos se Jeová disser, Apocalipse 2, 21 e 22. Eu lhe dei tempo para se arrepender da sua fornicação. E ela, Jezabel, não se arrependeu. Eis que vou jogá-la em uma cama. E aqueles que cometem adultério com ela em grande tribulação. O Altíssimo não atrasará o seu julgamento. Embora nós atrasemos a reconstrução da sua casa, ele não atrasará o levantar da sua vara. Esse é o tempo. Não argumente contra o Senhor Jesus Cristo. Agora que temos a revelação do seu conhecimento, que temos a luz do seu evangelho, que ele nos deu as ferramentas legadas pelos pais de outrora. Esse é o tempo de empreendermos a reconstrução de Sião. Amém.